Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Café com Líderes, o poder da conexão. Só queria te lembrar que você hoje é fruto da colheita que você estava plantando ontem. Então, procura plantar o bem, procura fazer o bem, chora menos, agradece mais. Experimenta começar o teu dia agradecendo e entregando tudo nas mãos dele. E hoje eu tenho a honra, e eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais diferente hoje, de receber um cara que primeiro ele me recebeu, primeiro ele me acolheu num momento muito difícil da nossa vida, e muito das coisas que acontecem hoje, inclusive o braço do nosso projeto chamado Coffee on Night, nasceu num convite de amigos em comum. Hoje ele virou um amigo. Eu tive a oportunidade de estar próximo, conhecer hoje, na minha opinião, de muitos, um dos maiores jogadores, para mim o melhor jogador de futebol 7 da história, indiscutível, mas é um ser humano incrível, um pai, um esposo, um empreendedor e um cara acima da média que tem nos ajudado a construir um propósito de abençoar muitas crianças Brasil afora. Queria dar a honra e receber com muito carinho. Seja bem-vindo, meu irmão Marcelo Fattori. Boa noite, Jeff. Boa noite, pessoal aí que nos assiste. Muito feliz aí pelo convite, muito obrigado pelas palavras, né? Me sinto lisonjeado. E como a gente sempre conversa, né? Como foi legal esse começo que a gente teve lá, sem nenhuma perspectiva, sem nem imaginar o que viria pela frente. E hoje tudo que a gente já fez aí e tudo que a gente tem para fazer ainda, muito obrigado. Marcelo, todo mundo te chama, ou pelo menos o que eu conheço, chama Fattori. Fattori é nome mesmo, é sobrenome? Fattori Fattori. é meu sobrenome, né? É descendência italiana. Mas o pessoal, a maioria fala Fatorim, Fattore, então o pessoal acaba confundindo um pouco às vezes, mas o certo é Marcelo Fattori. Fala um pouquinho, como é que é a tua rede social? É Marcelo Fattori com 2 I no final. E tem uma relação com o número 8, cara. O 8 na seleção, o 8 no Avaí BMH, o 8 no COF, o 8 em vários times. Tu participou agora de uma grande final, né, da Interligas. Qual é a tua relação com o número 8? Cara, na verdade, eu jogava como camisa 10, né? Daí acabei recuando um pouco, comecei a jogar com a camisa 8 e comecei a ter um destaque legal. Começou a me dar, digamos assim, sorte, né? Casou. E eu comecei a adotar, né, esse codinome, assim, digamos assim. Daí tinha o M10 aqui, que é o Marquinhos, e o pessoal começou a me chamar de M8. E aí eu gostei e comecei a usar. Até o meu Instagram antes era Fattori M8. Aí por isso que alguns falavam Fatorim, né, me chamavam Fatorim 8. Mas na verdade era Fattori M8. Mas aí acabou passando um pouco dessa fase de futebol, como tu falou, a gente começa a amadurecer no lado do empreendedorismo, fazer uma coisa mais séria. Eu acabei mudando pro Marcelo Fattori ali para ficar mais corretinho, assim, digamos, né? Quem te conhece, quem vê tu jogando futebol, é nítido, e não é porque eu tô na tua frente também, cara, é nítido, é indiscutível. Pode ter quem goste da gente, quem não gosta da gente, isso faz parte, mas assim, é indiscutível a tua atuação dentro de campo, cara, desde que te conheço. E eu vejo isso, às vezes, numa outra pelada que eu vi, a gente participar junto, jogos decisivos, seja de campo ou de futebol 7, tu é diferente, cara. Tu é diferente no campo. Eu assisti os jogos recentes do Belo ali, que tu faz parte como um cara de destaque, que extremamente peça importante. No próprio Avaí BMH, que a gente já vai falar sobre isso, tem uma história incrível, assim, de relacionamento. Tu é um dos percussores, cara, um dos caras que mais faz ou fez a diferença, especialmente no futebol 7. É a referência. Se falar 3 nomes hoje, o teu nome vai estar incluso. Mas da onde nasceu esse teu relacionamento? Eu sei que isso que tu tem é um dom. Vem a parte técnica, vem o aprimoramento, mas da onde nasceu esse teu relacionamento com o futebol? Eu queria que tu falasse um pouquinho de todo o teu contato com o futebol até hoje, desde lá de trás. Como toda criança, né, menina, eu sempre fui apaixonado por futebol, jogando dentro de casa, quebrando vidro da mãe, janela da mãe, jogando na rua, vindo com o dedo esfolado. Mas eu nunca tive um desejo, assim, de ser jogador de futebol profissional, né? Tanto que eu acho que isso me atrapalhou um pouco, porque eu comecei a jogar um pouco tarde, né? E eu comecei a praticar, na verdade, futebol, levar a sério o futebol, porque eu vi o futebol como uma oportunidade de eu entrar numa universidade dos Estados Unidos.
Eu li Olha. uma matéria na Zero Hora, né, que é um jornal do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, de algumas pessoas que estavam recebendo bolsa de estudos através do futebol para estudar nos Estados Unidos. E aí eu comecei a ir atrás de praticar, de treinar, e eu entro num time onde ali só eu tinha esse objetivo. O resto, todos os meninos queriam ser jogadores de futebol profissional. No Brasil, na Europa, a seleção brasileira, aquele sonho que todo mundo tem. E aí, convivendo com esse pessoal, a gente acaba também comprando um pouco daquela ideia, fui mudando um pouco o meu objetivo, e aí fui subindo, né, na categoria de base. Acabei me mudando para outras cidades, outros estados, até me tornar jogador de futebol profissional. Mas Que ano faltava... foi isso? Que ano foi isso? Tu lembra? Cara, eu me profissionalizei em 2008. Em 2008. Ou 2006, 2007. Qual equipe? 2006 eu assino meu primeiro contrato profissional na Chapecoense. E meu primeiro jogo acho que foi em 2008. Foi essa que foi a trajetória, assim, né? E só que faltava alguma coisa pro Marcelo, jogador de futebol profissional, né? E eu, como até hoje na minha vida, eu procuro sempre traçar metas, objetivos, né? Então eu tinha traçado meta de tal ano eu tá jogando num clube da Série C do Campeonato Brasileiro, no outro ano eu tá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E essas metas eu não fui batendo. E eu recalculava elas. Não, então daqui a 6 meses, até que chegou um ponto que eu vi que eu não ia conseguir, que era melhor eu buscar um outro caminho, né? Que eu comecei a conviver com pessoas que estavam ali, digamos, na época que eu jogava na Chapecoense, não é a mesma Chapecoense de hoje, né? É uma Chapecoense com bem menos estrutura, bem menos poder. Então eu via ali pessoas ali que estavam já acabando uma carreira de futebol, não tinham uma ideia do que fazer após aquilo ali, não tinham um carro, não tinham uma casa própria, e aquilo ali começou a me assustar um pouco. Aí eu pensei, pô, cara, eu acho que talvez esse não seja o melhor caminho que tem para mim, né? Graças a Deus eu tive uma base familiar muito forte, né? O meu pai, não é que ele não me apoiava no futebol, mas ele sempre falou, cara, quer jogar futebol, mas não deixa de estudar. Quando tiver numa concentração de bobeira, lê um livro, faz alguma coisa que lá na frente vai te acrescentar, né? Então eu sempre tive o plano B. Eu acho que o pessoal que acaba vencendo na bola, ele tem só aquele plano do futebol. Ele acaba não tendo um outro, e por isso ele é obrigado a ir naquele ali até o final, até o final, até o final. E aí é aquele risco de dar certo ou não, e a gente sabe que no futebol ali o que a gente vê que os jogadores aí que se dão bem, que tem uma vida boa, é um percentual muito pouco, né? A maioria tá passando trabalho aí, não tá recebendo. Então eu felizmente tive esse outro lado e soube separar, soube a hora de parar e buscar um novo caminho, não me arrependo, né? E aí aparece o Futebol 7 para mim, e junto com esse Futebol 7 eu tenho até hoje eu não sei explicar, mas eu tenho um estralo, né? Um estalo que me mudou meu comportamento dentro de campo, me mudou a minha maneira de eu me posicionar, a maneira de eu jogar, né? Eu encontrei depois algumas pessoas que eu joguei no profissional e os caras me conheceram depois e falaram, não, pô, tu não é aquele mesmo cara que jogava lá. Tu tá muito diferente, o que aconteceu? E eu não sei explicar o que aconteceu. Mas eu sei que se eu tivesse a mentalidade que eu acrescentei depois, que eu busquei depois, com certeza eu tinha seguido um caminho mais bonito aí no futebol. Ô, Marcelo, o que representa o futebol pro Marcelo hoje? Cara, o futebol hoje é paixão, né? O futebol hoje é competir, é uma coisa que eu gosto muito, né? Já foi, como eu falei, já foi meu sonho. Hoje é só um agrado, assim, digamos, e uma coisa que me traz satisfação, né? Ser reconhecido, querendo ou não, todo mundo gosta, né? A gente Claro. tem o nosso ego, a gente tem a nossa vaidade, né? Eu falo, eu sou um cara vaidoso, né? Mas conforme a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência, a gente vai aprendendo que a minha vaidade vai até onde a tua começa, né? Então, a minha vaidade não pode atrapalhar o Jeff, não pode atrapalhar o próximo colega e assim por diante. Mas eu acho que a vaidade a gente tem que ter, né? Acho que faz bem pra gente, faz a gente buscar sempre um algo mais, um algo melhor, né? Mas vê que interessante, né, cara? Tu já ali, quando tu foi sentindo que de repente as coisas não iriam para aquilo que tu de repente almejava, tu começou a. Isso é líder, isso é questão de visão, isso aqui é questão de pensar no amanhã, que é o que muita gente, principalmente o que tu mesmo falou, da bola não pensou. Mas o teu start, o teu gatilho, tu se inspirou em algo ou em alguém? Como é que foi, cara? Assim, não, cara, eu acho que ninguém chegou pra dizer assim, ó, tu não é. Tu sentiu isso na prática. Virei a chave.
A gente vai num processo, a gente vai desanimando, né? Tu vai passando por algumas situações que também nem cabe comentar, mas tu Claro. vai desmotivando, digamos assim, e tu vai já vislumbrando alguma coisa. Como eu falei, eu já tinha uma base, eu já era uma pessoa que já tinha uma formação, pelo menos no ensino médio, que muita gente ali que joga futebol não tem. Então, quando eu decidi parar, o que que eu fiz? Na primeira coisa que eu fiz, já me matriculei num vestibular para fazer uma faculdade e já fui atrás de um emprego, né? Para eu já ter alguma coisa para me segurar, para, pô, caso eu receber uma outra proposta de futebol, eu não ir. Ó, já tô engajado nisso aqui, já tô certo de que eu vou fazer isso. E foi assim que aconteceu. A tua relação com o futebol 7 é uma coisa impressionante, assim, e quem está assistindo e entende um pouquinho de futebol, eu tinha uma visão de futebol, depois comecei a acompanhar e conhecendo a multidão de pessoas que eu estou tendo acesso hoje ao futebol, não tem como desgarrar o futebol 7 do Marcelo, e o Marcelo do futebol 7, cara, é uma coisa impressionante. Todas as pessoas que eu falei aqui, fora daqui, esse ano ainda a gente fez um evento participou de um time nosso de propósito, né, de projeto, que tu é um dos principais líderes, tu não pôde estar com a gente na Argentina, mas lá as pessoas perguntavam de ti. Cara, eu tô falando lá em Ayacucho, é a 4 horas da capital Buenos Aires. Eu não tinha um folder com a tua foto, mas Marcelo Fattori, cara, qual é a importância e qual é o momento do futebol 7 hoje e o que que tu viu, o que que pode ser feito, o que que pode ser acrescentado e até que ponto tu pensas e tá envolvido com o futebol 7? Além Cara, de jogar. o futebol 7 me abriu muitas portas, né? Como eu falei, traz um reconhecimento muito legal. Proporcionalmente, eu também sei que entreguei ao futebol 7, né, cara? Quando eu comecei a jogar futebol 7 aqui, eu comecei a me preparar para jogar futebol 7. Isso eu tô falando de me preparar fisicamente, tecnicamente, para jogar um esporte que ele era completamente amador. E quando eu começo com isso, eu sou motivo de chacota. Porque até então, um esporte que as pessoas se reuniam para jogar no final de semana, pô, aquele cara tá treinando para jogar futebol 7 com um monte de gente que vem aqui para jogar e não tá nem aí pro que vai acontecer com o jogo. Mas o que eu fiz, o que eu plantei, me trouxe os resultados que eu colhi na frente, né, cara? Que é esse respeito que eu tenho, não só na Argentina, mas no México. Agora a gente esteve jogando nos Estados Unidos, tu chegar e ser reconhecido, né? Respeitado no Brasil, ser respeitado pelos adversários do mundo todo, né? Que a gente já jogou 4 Copas do Mundo da nossa modalidade, né? Eu acho que isso aí não tem preço, né? Eu costumo dizer que eu abri mão de muitas coisas pelo futebol 7, mas o que ele me proporcionou de volta pagou com juros, né? Digamos assim, né? Devo muito ao futebol 7. Os sonhos que eu tive através do futebol de campo eu realizei pelo futebol 7, né? Não, como eu já falei isso também, não fico com nenhuma, como é que diz, alguma mágoa, alguma frustração por não ter vingado no futebol. Sou um cara realizado hoje, com certeza. Ô Marcelo, uma coisa que quando eu comecei a participar um pouco mais do futebol 7 como um todo, é, eu acho que eu vou falar, pode me corrigir, não tem problema nenhum. Indiscutivelmente, o Avaí BMH, pode até explicar um pouco melhor, f- foi um dos pioneiros ali, cara, e um dos que mais conquistou coisas durante um bom tempo, assim, e até hoje tá muito atuante, tem o respeito de um grande líder ali, se eu não me engano o nome dele é alguma coisa Bertoso, alguma coisa assim, um cara que eu conheço de vista, assim, mas eu sei que foi implantado algo que vocês eram quase imbatíveis, futebol, tecnicamente falando, Uhum. né, de futebol, mas toda uma história com uma camisa pesada. Hoje tem o Avaí, tem o Figueirense, são camisas que a gente fala de peso, né? Eu não Sim. sei se o termo técnico correto é esse, mas, cara, indiscutivelmente, Avaí, BMH mesmo que se associam. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse começo, e eu sei que até hoje tu és uma grande ponto de ligação e todo mundo quer jogar com vocês, pô. O time, na verdade, é o BMH, né? Que é através da empresa onde eu trabalho também, do Luiz Carlos Bertoso, que é o personagem central aí do time, né? Nós já representamos o Metropolitano de Blumenau, a Chapecoense e agora representamos o Avaí, né? Então, no futebol 7, por ser um esporte amador ainda, tem muita idas e vindas de clubes,
Em algum momento tem algum time que está investindo mais, algum outro momento tem outro. Já teve o Grêmio, já teve o Resenha, já teve o Betsport. Já teve muitos times que vieram, fizeram 2 anos assim, estouraram a boca do balão, mas depois acabam saindo. Não aguentam o tranco todo, não aguentam, não tem longevidade no projeto. E diferente da gente, que a gente faz as coisas um pouco mais pé no chão, mas a gente deve estar aí há 12, 13 anos participando de campeonatos nacionais e sempre chegando, sempre ganhando, beliscando alguma coisa ou outra e respeitado, né? Todo mundo que joga contra a gente sabe que é um time osso duro de roer, é um time que já tem uma bagagem, já tem essa cancha, né? E isso também é muito legal, né, cara? É uma história bonita que o Luiz construiu aí e eu tive a oportunidade de ser dos pilares aí desse time, desse projeto. E a gente se orgulha bastante. E querendo ou não, hoje o Avaí também acaba dando uma visibilidade maior pra gente, né? Um clube grande aí da nossa cidade. Associar com o Avaí tem também um peso muito importante pra gente. Uma coisa que eu sempre tenho. Sempre que eu posso, eu procuro falar, né, cara? A gente que tá. Eu vou falar por mim, que tô chegando agora, em pezinho no ônibus lá e não tem nem que querer sentar. Eu tenho que aprender muito com caras igual o Bertoso. O Avaí acaba sendo inspiração e depois do Avaí outros tantos que estão vindo, mas para mim o ponto central, Fatori, Avaí, BMH, são fonte de inspiração. Tem um legado, uma história construída até aqui que ninguém, nada vai apagar, cara. O Avaí, BMH, o BMH Avaí, como tu falou, o que você e alguns outros nomes importantes têm feito pelo futebol. Eu só consegui chegar no futebol porque tu foi percursor, pô. Ele se tornou atrativo porque alguém foi lá e plantou a sementinha. Sei que outras pessoas. Essa referência que vocês se tornaram é um negócio impressionante e tem que ser respeitado. Mas dentro do que tu pode falar, e que tu não puder falar também tá tudo certo, tem coisas novas para vir? O que tu tá buscando em termos de futebol 7? E uma pergunta que ela vem de um lado construtivo. Eu vejo até dialogando contigo, que é um cara que entende todos os caminhos. Em algum momento eu te indaguei por ligação, a gente ficou um bom tempo conversando e eu te perguntei de uma área, tu sabia me explicar, eu perguntei de uma outra área, tu sabia me explicar, perguntei de diferentes atletas. É um absurdo a biblioteca prática que tu tem do dia a dia. Mas o que ainda falta, se é que falta, e como é que tu vê os projetos futuros do Futebol 7 e aonde o Fatori projeta ou não alguma coisa relacionada a isso? Cara, como eu disse, eu acho que o Futebol 7 já me proporcionou bastante coisa. Eu tive oportunidades de sair e viver de Futebol 7, tive convites, mas sou um cara também bem pé no chão, então como tu falou, já sou um cara trabalhador, empresário, pai de família. Para mim, abandonar tudo e viver digamos, esse sonho de novo, arriscar alguma coisa de novo, para mim não faz mais sentido, né? A gente tem hoje a Kings League, que hoje tá no auge, né? Tá no top. Eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos como um substituto, né? Porque eu não tenho como estar morando lá, eu não tenho Claro. como me dedicar totalmente a isso. O futebol 7 tem muito ainda a crescer, eu acredito, né? Acho que tá em passos largos. A Kings League trouxe ainda mais visibilidade, cara. Mas o Marcelo, o que eu quero fazer hoje é me preparar e me cuidar para postergar um pouquinho mais a minha carreira, para eu poder competir um pouco mais, né? Continuar competindo em alto nível, que é o que eu tenho tentado fazer do ano passado para agora. Eu perdi 17 quilos, né? Para me preparar para poder estar jogando com essa molecada aí, porque a gente vai chegando numa idade que vai ficando difícil, nem só a experiência agora vai ajudando, então eu tive que me recondicionar, né? Me reinventar mais uma vez. A gente acabou de vir da Copa do Brasil, onde a gente fez uma campanha digna ali, eu fiz umas boas atuações também. Então, o que eu quero é isso aí, cara. É poder continuar competindo, ajudando, servindo de referência para esse pessoal que tá chegando também no futebol 7. Mais pra frente, quem sabe, um treinador aí, alguma coisa, um diretor, né? Por que não, né? Vamos ver, né? Conhecimento a gente tem para passar. Tem muito, cara, tem muito. Eu queria perguntar um pouquinho para ti da tua relação com a tua atual parceira, empreendedora. Tive a honra de conhecer recentemente, né? Tem alguns meses aberto uma estrutura incrível. Me surpreendeu o que eu encontrei lá.
Deu para ver a gente fala em química, né? Mas a química do casal, mas a química profissional, vou chamar de centro de inteligência ali, um negócio extremamente de alto nível. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua relação com ela, da onde é que vocês se conheceram, e um pouquinho dessa. Posso chamar de sócia também? É sócia? É, eu sou Ou ela é a sócio investidor. patroa? Ou ela Não, é a ela é a patroa? patroa, quem Ah, manda é então, ela. tá, só para ficar claro. Eu sou sócio investidor só, quem manda lá é ela. Que tem tudo a ver com o esporte, inclusive. É. Cara, a nossa conexão, assim, foi muito rápida, cara. Foi uma coisa meio louca, assim, foi no futevôlei que a gente se conheceu. E primeiro bateu a química de casal, obviamente, e aí, conforme a gente foi se conhecendo, eu fui conhecendo o lado profissional dela. E por todo o tempo que eu tenho no esporte, tu deve imaginar por quantos fisioterapeutas que eu já havia passado, quantos me atenderam, quantos que cuidaram de mim. E quando ela me atendeu, pô, não, ela é diferente na profissão dela, ela tem o dom dessa profissão. O tratamento dela é completamente diferenciado, tem poucos, né, que chegam nesse nível. E então, eu acho que ela tinha um pouco de receio também de abrir o negócio dela, né? Mas eu fui plantando a sementinha nela, cara, tá na hora de tu abrir o teu negócio, tá na hora de tu trabalhar pra ti, né? Tá chegando já um certo ponto, já tá fazendo um nome, porque ela nascida em Joinville. Quando a gente se conheceu, ela morava em Balneário, e pra ficar mais perto de mim, ela veio morar em Floripa. Então tem toda aquela construção, né, da carteira de clientes, o pessoal foi conhecendo ela, o nome dela, até que chegou um momento em que ela percebeu também que ela já estava não é num patamar, né, mas já estava num nível assim que ela já podia arriscar, já podia tentar fazer o lado dela profissional, né, cara? E eu fico feliz de poder ter primeiro incentivado, depois a gente ajudado como um sócio, né, como eu te falei, e ver que tá dando tudo certo, né, cara? Tá dando tudo certo, não foi nada mal planejado, mal pensado, foi tudo no tempo certo, como era para ser e tem acontecido muito bem. Ela é fenomenal no que ela faz, né? Não é porque é minha esposa, não, né? Não tenho receio nenhum de falar que é um tratamento diferenciado, uma profissional completa. Queria que tu falasse um pouquinho da estrutura que vocês abriram juntos. É a Recup, né? Fisioterapia e Performance, fica no Complexo Just Play, ali em Santo Antônio de Lisboa, do lado da Fazendinha, né? O pessoal conhece. É uma estrutura onde tem ali quadras de paddle, de beach tênis, e a gente anexou ali junto à fisioterapia e tá felizmente bombando ali, muita coisa acontecendo, muita coisa legal. Marcelo Fattori, chegamos num ponto que eu acho que é muito legal, cara. Tu é empreendedor, mano. Tu encorajou a tua esposa, desse esse gesto, ela acreditou em ti, fizesse um movimento, fizeram um gesto, porque isso custa dinheiro, custa tempo. É um risco, hoje ser empreendedor é coisa de maluco. Tu, além de trabalhar para um grupo, que tu trabalha atualmente, tu, junto com ela, investiram. Tu já vinha de um outro investimento, Sim. né? Cara, o que é ser empreendedor hoje e o que te encoraja a continuar fomentando igual tu fomentasse? Só esqueci o nome da tua esposa, desculpa. Nayara. A Nayara. A Nay, né? A Nay. Cara, eu acho que empreender é realmente complicado, né? Eu tô com o Bertoso já faz também 13, 14 anos. Então a gente vê na pele o que o empreendedor passa já há bastante tempo, né, cara? É muito complicado. Cada hora tem algum problema. É greve dos caminhoneiros, é Covid, é não sei mais o quê. É ação trabalhista porra, de cara que trabalha um mês pra ti ali e ainda quer te prejudicar. É gente achando que tu tá milionário, quando na verdade tu tá trocando aquela figurinha ali dia a dia, querendo fazer o negócio girar. Fazendo o círculo girar, né? Porque ali a gente, querendo ou não, a gente dá emprego para mais de 40, 50 famílias que a gente alimenta, que a gente sustenta, né, cara? Com o trabalho. E muitas vezes o próprio trabalhador ali não reconhece o patrão, né, cara? Então é muito, muito complicado, né, cara, empreender. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é necessário também, né? A gente tem que botar a cara, a gente tem que buscar o que é melhor pra gente, tentar fazer o negócio acontecer. E a vantagem que a gente tem ali é que digamos, não tem funcionário, não tem muita burocracia, né? É um trabalho dela e que tá dando certo, tá acontecendo, mas realmente é um risco, né? E a gente calculou bem esse risco
para diminuir o máximo aí de chance de dar errado, porque a gente sabe que não é fácil, tá cada vez mais difícil. Marcelo, eu queria que tu falasse um pouquinho do Marcelo pai, cara. Aí pega na minha ferida, né? Porque por mais que a gente faça, a gente sempre acha que não é o suficiente, né? Que a gente sempre pode fazer mais. E por causa do meu divórcio, eu não vivo com a minha filha, né? A gente se vê pouco. É pouco, eu digo menos do que eu gostaria de ver, né? A gente perde algumas coisas que acontecem, mas eu acho que é o preço também das escolhas que a gente toma, acontece, né? Mas, porra, é demais, né, cara? Ser pai é muito Como é que é o bom. nome? Pai de uma menina, Martina, vai fazer 8 anos agora, dia 29, vai ter a festa dela e não quer recreação na festa, ela quer DJ. Quer fazer festa de música com os coleguinhas. Então já começa a bater aquele, pô, tá chegando a hora, namorado. Mas é muito bom, cara. E a mãe dela também tem uma parte muito importante na educação que tem dado para ela, nos cuidados que tem com ela. Eu sou muito grato também por isso, né, cara? Tá se tornando uma menina muito esperta, muito educada e xodó, né? Xodó da família toda. Fala nessa câmera aqui o que que representa a Martina da tua vida. É meu amor, a Martina é a minha vida, é a minha inspiração. A gente faz tudo buscando dar o melhor para ela, por mais que às vezes não pareça, né? Às vezes parece que a gente é egoísta, que pensa na gente, mas no fundo é tudo por eles, por ela, né? Pela Martina. E eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo, e dentro do que tu pode responder, cara. Qual que é a tua relação com a fé, mano? Eu não Ó, falei de religião, eu falei de fé. eu não tenho religião, né? Eu sou um cara que acredito na fé, né? E nas boas ações, né, cara? Eu procuro fazer o meu melhor, procuro fazer o certo com todo mundo, né? Não passar por cima de ninguém, fazer o que é o correto. Eu acredito, como tu falou, na fé. Em ter bons pensamentos, pensamentos positivos, como a gente tá com o caso lá do menino, do Jean Cabral, né? Então, sempre que pode, manda um pensamento positivo para ele, torce para que as coisas aconteçam da melhor maneira, né? Não tô falando nem de cura, nem de nada, tô falando que aconteça da melhor maneira para ele. Independente de religião, né? Independente de crença, eu acho que a gente desejar o bem pro próximo vai voltar pra gente. Se a gente pensar em alguma coisa, sempre pensa, pô, vou jogar bem, vou fazer um gol, vou. As coisas acontecem, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Eu entendo a fé como algo desse tipo assim, né, cara? Marcelo, pra gente encerrar, eu queria fazer uma dinâmica, ainda que tu venha do futebol, eu quero fazer um ping-pong contigo. Eu vou falar um tema, por exemplo, uma cor. Aí tu vai falar qual é a tua cor. Se a tua resposta não for suficiente, eu vou falar, só vai responder, eu vou te pedir explica. Pode Fechou. ser? Algumas perguntinhas bem básicas. Uma cor, Preto. explica. Gosto. Me sinto melhor aí. Mãe, Mãe é minha base. explica. A minha mãe abriu mão de muita coisa para poder nos passar o que ela passou, poder nos criar, né, da melhor maneira. Então, acho que quando a pessoa abre mão da sua própria vida para dedicar para uma próxima, não existe amor maior no mundo, né? Pai, Meu pai é minha inspiração, né? Meu exemplo. explica. É isso que eu digo assim em relação à religião, né? Às vezes algumas pessoas precisam da religião para ter um caminho, para ter uma palavra. E eu tive meu pai. Meu pai sempre me falou, cara, eu já andei por esse caminho aqui e já andei por esse caminho. Esse é o certo, esse aqui tu vai te fuder. Tu escolhe onde é que tu quer. E eu sempre vou aonde ele falou, né, cara? Se ele falou, é aquilo ali que ele vai querer o melhor pra mim, eu vou fazer aquilo ali. Futebol, Paixão. explica. Ah, é o que o cara pensa toda hora, né? O cara tá dormindo, vai estar pensando no jogo de sábado, o cara tá vendo o Messi jogar e já tá pensando no Cristiano Ronaldo amanhã. É loucura. Bertoso, Bertozzo também é um paizão, apesar das desavenças, das brigas que a gente tem ali, mas é um cara que me ajudou muito. Sou e sempre vou ser muito grato aí por ele. a Nai. Falei certo, Nai? Nai. A Nai Uma hoje, palavra, ah, parceira. explica.
A gente tá junto em tudo, né, cara? A gente se apoia muito. Nossa relação é muito legal, não é só de amor, é de admiração também, né? A gente admira um ou outro, como eu falei do lado profissional dela. Então eu acho que não tem coisa melhor do que isso, né? Do que tu viver bem, hoje eu vou lá jogar minha bolinha e ela entende perfeitamente, tá tudo certo. Quando ela vai jogar o futevôlei dela também, ela vai de boa e eu acho que é isso que mantém sempre o relacionamento bem próximo, né? Bem conexo. Eu vou falar uma tristeza, mas de repente uma frustração, alguma coisa relacionada a algo negativo na tua vida. Ah, cara. Talvez não ter sido um jogador profissional de maior referência, assim, mas também não é algo que me tira o sono, digamos assim. Um sonho. Hoje, cara, meu sonho é o sonho da minha filha, né? Que eu quero levar ela pra Disney, é o que eu tô buscando aí. É o mais. Senhoras e senhores, eu não sou a Marília Gabriela, mas eu senti de fazer isso com o Marcelo Fattori, porque a gente pode ficar horas aqui, mas a gente tem um time do programa e se eu for explorar tudo que eu quero explorar, eu quero te convidar para a gente fazer uma próxima edição, um próximo episódio. Acho que tu tem muito a contribuir para muita coisa que hoje eu estou envolvido, hoje eu estou fazendo. Eu sempre gosto de honrar e tentar procurar estar com as pessoas que um dia acreditaram numa fala, né? Que falar até papagaio fala e de repente tu acreditou numa fala nossa. A gente esteve muito próximo, depois a gente deu uma afastadinha por N motivos, agenda tal, de repente a gente se aproximou de novo e eu acredito muito na questão do propósito, sabe, Marcelo? Eu acredito em uma série de coisas. É, muita coisa que tu falou aqui hoje, eu me identifico, eu entendo que quando a gente pode juntar pessoas para fazer o bem, esquece esse negócio chamado que é uma praga, Deus que me perdoe, esse religião, esquece, mas que a gente quer fazer o bem para alguém. Hoje, tu entrar em campo, cara, pelo COF, que é um projeto que eu lidero contigo e outras pessoas, a gente não tem dimensão e a gente começa a ter assim, ó, cara, hoje o grupo que entra em campo e veste a nossa camisa ali, ajuda a ajudar o Pedrinho, cara, que não tem uma perna porque perdeu por causa do câncer, e nos ajuda a fomentar empresários e empreendedores para ajudá-lo, ajuda a ajudar a Vitória, que não tem um olho, não tem um ouvido, fala através de uma traqueia, que a mamãe tem que interpretar, os bracinhos tudo viradinho, e ela é mais feliz que muita gente que está nos assistindo aqui, tem os seus problemas, e tá tudo certo também, a gente quer o melhor para todas as pessoas. Mas hoje, ter você aqui hoje, Marcelo, que a gente já marcou 2 vezes ali por causa das agendas e da distância, é realmente um motivo de muita inspiração, muito que tu já tem feito lá no Futebol 7, como um todo, foi o que nos conectou e te ter, falo isso de coração, cara, te ter como uma referência, como uma inspiração e ser muito grato a Deus por outras pessoas que depois que o Marcelo Fattori veio, isso tem que ser levado em conta, resolveram acreditar. Tem muita gente que vem vestir a nossa camisa e vem porque tu chamou. Não é nem por causa do COF, por causa do Jeff, mas pelo um propósito que tu acreditou, tu tem que acreditar. Então, queria fazer esse agradecimento, assim, que fique registrado. Eu sei que tu não precisa disso, mas eu faço questão de fazer e agradecer, cara. Agradecer por esse cara que tu é um pouquinho, me chamou muito a atenção. Eu acho que foi uma festa que a gente fez do final do ano passado, ali de confraternização do nosso grupo, e tu tava com a tua menina e com a tua esposa. Uhum. E o jeito, cara, isso me marcou, cara. O jeito que a tua menina te olhava. Assim, um olhar de admiração de filha para pai, sabe, cara? Uma menina, sei lá, 7 anos, 8 anos. 7 anos. Então, cara, assim, ó, ser referência no futebol massa pra caramba, mas ser referência pro filho é diferente. Então, tudo isso que tu é, cara, tu tem erro como eu tenho, tem defeito como eu tenho, como muito que tá gente assistindo aqui, mas o que eu queria que as pessoas entendessem é que o que nos move aqui, claro que a gente quer, tu falou, a gente quer ganhar melhor, a gente quer estar melhor, a gente tá posicionando melhor, a gente quer reconhecimento, quem não, pô, enfim, mas, cara, estar unido por um propósito sem interesse, cara, isso é incrível. Então, eu Mas, queria que tu encerrasse o programa de hoje, complementando tudo que eu falei, falando o que tu quiser, que essa porra toda aqui, quem manda agora é tu. não, só pegando o gancho que eu não acreditei em palavras, né, Jeff? Eu acreditei em ações, né? Porque eu tenho visto o que a gente tem feito, né, cara? O que você tem feito e a gente tem ajudado, né? A gente tem dado o suporte da maneira que pode. Eu sempre te falo que
eu ajudo ainda pouco, que eu gostaria de ajudar mais. E aí tu deu alguns exemplos aí, o Pedrinho, a Vitória, eu citei o Jean. Com situações como essa, no nosso cotidiano, que a gente está vivendo aí todos os dias, como é que eu vou sentar aqui e dizer que eu sou frustrado com alguma coisa, cara? Como é que eu vou dizer que eu tenho uma tristeza muito grande, algo que eu me arrependo, que me faça mal? Cara, a gente vai amadurecendo, eu acho que os filhos trazem isso pra gente, e a gente vai só querendo agradecer, na verdade, né? A gente tem muito, né? A gente tem muito. A gente quer mais, beleza? A gente quer. Eu acho que é a corrida da vida, na verdade. Todo dia a gente busca algo a mais. Não sei nem se está certo isso aí também, porque a gente poderia viver até com menos, né? A verdade é essa. Mas a gente busca mais e o que eu tenho, eu sou muito grato, né, cara? E eu sou grato ao COF também, porque às vezes a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa pelo próximo, mas nem todo mundo, nem todas as pessoas têm a iniciativa ou sabem como fazer. E o COF foi uma maneira que. Foi uma maneira, não, foi uma porta de que me proporcionou que eu pudesse estar ajudando, que eu pudesse estar fazendo algo maior, algum bem para as pessoas. Então, sempre te falei, o COF pode contar comigo aí sempre. As pessoas sempre. Muita gente fala, né, cara? Porra, por que que tu vai lá no COF? O que que tá acontecendo lá? Tá ganhando dinheiro, né? Mas eu acho que tem muita coisa maior por trás, né? E eu sempre falo. Eu espero mais ainda, né? Eu acho que o COF já faz bastante, mas pode fazer muito mais ainda. E aí já é uma pressão que eu coloco em dia aí, Nós né, cara? gostamos disso. E é isso, cara. É poder fazer um pouquinho ali por alguém a mais e não reclamar. Não tenho nada para reclamar, só tenho para agradecer. Cada vez mais. Já tive muito sonho, cara. Pô, eu quero ser rico, quero ser milionário, quero ser a porra toda. Hoje, cara, não é que eu me acomodei, não é que eu. Não, eu tô legal, cara. Eu sou grato pelo que eu tenho. E o que tiver que ser, que vier pra mim, que venha pela minha fé, pelo meu merecimento, digamos assim, né, cara? E tá tudo certo, é isso aí. Bola pra frente. Vamos encerrar brindando a vida, a saúde e que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio do programa Café com Líderes, o Poder da Conexão. Tamo junto? Tamo junto. É nóis!